Vem sentar aqui no meu colo, disse o chefe de 50 anos. Eu, com 18, fiquei sem graça. A frase quente e pesada pairou no ar como fumaça de cigarro barato. Me lembro de sentir um arrepio, não de frio, mas daqueles que te deixam a pele toda arrepiada, os pelos eriçados. O escritório, pequeno e abafado, de repente parecia menor ainda. Cada respiração ecoando como um gemido contido. Ele me olhava com aqueles olhos escuros, brilhantes, que pareciam me devorar inteira. E eu, ali, parada, sentindo o calor subir pelo meu corpo, me perguntando como diabos eu tinha ido parar naquela situação. O perfume amadeirado dele, forte e invasivo, preenchia minhas narinas, me deixando tonta. Minhas mãos começaram a suar frio, enquanto eu tentava processar o que estava acontecendo. Meu coração batia forte, um tambor frenético no meu peito. Nunca tinha me sentido tão exposta, tão vulnerável. Aquele convite, tão direto, tão ousado, me pegou completamente desprevenida. Naquele instante, 1000 pensamentos passaram pela minha cabeça. O aluguel atrasado, a faculdade que eu tanto lutei para entrar, a promessa que fiz para minha mãe de que ia me formar e dar uma vida melhor pra gente. Será que eu teria que... Não podia ser. Eu não podia acreditar que aquilo estava acontecendo comigo. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Cada tic-tac do relógio na parede parecia uma bomba relógio prestes a explodir. A tensão era palpável, quase física, como se pudesse ser tocada. Você já sentiu essa pressão, essa sensação de estar presa em uma teia de aranha, sem saber para onde correr? Deixa o like se você já sentiu esse tipo de aperto no peito, essa angústia que te faz querer gritar, mas a voz não sai. Preciso contar o que aconteceu depois. Vocês precisam entender o que me levou àquela situação, o que eu fiz e como eu consegui sair daquilo. Porque a história, acreditem, está longe de acabar. Vem sentar aqui no meu colo, disse o chefe de 50 anos. Eu, com 18, fiquei sem graça. A frase, quente e pesada, me atingiu como um tapa. Minhas pernas, antes firmes, agora tremiam como vara verde. O calor subiu pelo meu corpo, me deixando sufocada. Aquele convite, tão direto, tão cru, me desarmou completamente. O olhar dele, fixo em mim, parecia me penetrar, me despir de todas as minhas defesas. O escritório, antes um lugar de trabalho, transformou-se em uma arena de tensão. Cada objeto, cada detalhe, parecia amplificar o desconforto, a vergonha, a humilhação que eu sentia. O cheiro de café, antes reconfortante, agora me enjoava. A textura da minha roupa, antes indiferente, agora me irritava, me arranhava a pele. Você já sentiu essa sensação de estar nua, exposta, mesmo estando completamente vestida? De estar sendo devorada por um olhar, mesmo sem ser tocada? O que você faria se estivesse no meu lugar, presa naquela sala, com aquele homem, com aquele convite indecente pairando no ar? Deixe o like se você já sentiu esse frio na barriga, essa mistura de medo e repulsa. E continue aqui comigo porque essa história está apenas começando. Preciso contar o que aconteceu depois, o que eu fiz, como reagi. Porque acredite, a situação ficou ainda mais tensa, mais sufocante, mais complexa. O calor subindo pelo meu corpo, o constrangimento e a dúvida sobre o que fazer. Meus 18 anos versus seus 50. Uma distância enorme não só de idade, mas de poder, de experiência, de vida. Eu me sentia como um passarinho diante de uma cobra, hipnotizada, paralisada pelo medo. Cada batida do meu coração ecoava nos meus ouvidos, um tambor anunciando o perigo. Minhas mãos, úmidas e trêmulas, procuravam um apoio que não existia. O ar, denso e carregado, parecia me sufocar. Aquele convite, tão ousado, tão invasivo, me aprisionava numa teia de constrangimento e incerteza. Eu me sentia pequena, insignificante, um brinquedo nas mãos dele. A cada segundo que passava, a tensão aumentava, o calor se intensificava, a vergonha me corroía por dentro. Você já se sentiu assim? Completamente vulnerável, à mercê de alguém que detém todo o controle? Já sentiu esse nó na garganta, essa vontade de gritar, de fugir, mas a voz e as pernas não obedecem? Deixa o like se você já experimentou essa sensação de impotência, essa angústia que te paralisa. Preciso continuar. Preciso te contar o que aconteceu depois, como eu lidei com aquela situação, com aquele homem, com aquele convite. Porque a história, acredite, estava longe de acabar. A cada respiração, a cada olhar, a cada palavra não dita, o clima ficava mais pesado, mais sufocante. Aquele escritório, antes um lugar comum,
transformou-se em um palco de um drama silencioso, onde eu era a protagonista de uma peça que não sabia como interpretar. As paredes pareciam se fechar sobre mim, o teto desabar. Aquele perfume amadeirado que antes eu achava elegante, agora me nauseava, me intoxicava. Era como se ele estivesse me marcando, me impregnando com sua presença dominante. E eu, ali, parada, sentindo o calor subir, a vergonha queimar, a dúvida corroer, me perguntando como escapar daquela situação, como sair daquela sala, como me livrar daquele olhar, como me livrar daquela sensação de estar sendo engolida viva. Você já sentiu o peso de um olhar, a pressão de um silêncio, o calor de uma proximidade indesejada? Você já se sentiu tão presa, tão sufocada, tão desesperada? Deixe o like se você consegue imaginar o que eu estava sentindo, se você consegue sentir o peso daquela situação. Porque a história, acredite, está apenas começando, e o que vem a seguir é ainda mais intenso, mais sufocante, mais revelador. A oficina do seu Zé era meu refúgio. O cheiro de graxa, óleo e metal, tão diferente do perfume amadeirado do meu chefe, me acalmava. Ali, entre peças de motor, ferramentas e parafusos, eu me sentia útil, competente. Meu pai sempre dizia: mãos sujas, cabeça limpa. E era exatamente assim que eu me sentia naquela oficina, longe dos olhares e das palavras do escritório. Mas a paz era temporária. A lembrança do convite, daquela frase quente e pesada, voltava a me assombrar. Vem sentar aqui no meu colo. A frase ecoava na minha mente, me causando arrepios. A necessidade de dinheiro, o medo de perder o emprego, a pressão da minha mãe, tudo isso me esmagava. Será que eu estava interpretando tudo errado? Será que era apenas um jeito grosseiro de ser gentil? Meu avô sempre dizia: nem tudo é o que parece. Mas e se fosse? E se a minha intuição estivesse certa? A angústia me corroía. Eu precisava daquele emprego. Precisava pagar o aluguel, a faculdade, as contas. Precisava ajudar minha mãe. Mas a que custo? Será que eu seria capaz de suportar aquele ambiente, aqueles olhares, aquelas palavras? A dúvida me atormentava. Eu me sentia dividida entre a necessidade e o medo, entre o desejo de seguir em frente e a vontade de fugir. E a cada dia que passava, a pressão aumentava, o medo se intensificava, a dúvida me consumia. O ambiente pesado da pequena fábrica de doces caseiros da minha tia, o cheiro de açúcar mascavo no ar, tão doce quanto sufocante naquele momento. Lembro-me das panelas enormes fervendo no fogão a lenha, borbulhando como meu próprio estômago. Cada mexida no doce, cada gota de suor que escorria da minha testa, era um reflexo da pressão que eu sentia. Aquele calor, abafado, grudento, parecia intensificar o calor que eu já sentia por dentro. A lembrança daquela frase, daquela proposta indecente, queimando em minha memória como calda de açúcar no fundo da panela. Minha tia, com suas mãos calejadas e ágeis, movia-se pela cozinha com a maestria de quem conhece cada canto, cada segredo daquele espaço. Ela cantarolava uma cantiga antiga, daquelas que minha avó costumava cantar, e a melodia, antes familiar e reconfortante, agora me soava como uma lamentação. Quem planta colhe, ela sempre dizia, e quem semeia vento, colhe tempestade. Naquele momento, eu me sentia como um campo devastado pela tempestade, sem saber o que havia, plantado para merecer aquilo. A cada panela que eu lavava, a cada doce que eu embalava, a imagem do meu chefe, com seu olhar pesado e seu sorriso cínico, voltava a me assombrar. A sensação de estar presa, sufocada, me oprimia como as paredes daquela pequena fábrica. Eu me sentia um pedaço de massa, sendo amassada, moldada, sem ter controle sobre o meu próprio destino. Será que eu conseguiria escapar daquela situação? Será que eu teria forças para resistir àquela pressão, àquele assédio silencioso? A dúvida me corroía por dentro, tão ácida quanto o limão que minha tia usava para temperar seus doces. Aquele ambiente, antes um refúgio, agora me parecia uma prisão. E o cheiro doce do açúcar mascavo, antes um prazer, agora me enjoava, me sufocava. Eu me sentia perdida, confusa, sem saber para onde ir, o que fazer. E a cada doce que eu embalava, a cada panela que eu lavava, eu me perguntava: como eu fui parar nessa situação? Como eu conseguiria sair dela? Minha avó sempre dizia: menina, trabalho duro vence qualquer desafio. Mas como encarar aquele desafio? O colo do seu Zé, a prensa hidráulica da oficina. Era ali que eu passava horas, sentindo a vibração da máquina,
o cheiro de óleo e graxa impregnando minhas roupas, meus cabelos, a força bruta do metal contra metal, a precisão dos movimentos, a cinta de Wessis. Concentração necessária para moldar a peça perfeita? Tudo isso me fascinava, me hipnotizava. Desde pequena, eu adorava observar o seu Zé trabalhando. A maneira como ele dominava aquela máquina. Imensa, transformando peças brutas em objetos úteis, belos. Ele era um artista, um mago do metal. E eu, sua aprendiz dedicada, absorvendo cada gesto, cada palavra, cada segredo. A prensa não perdoa erros, ele dizia com sua voz rouca. É preciso firmeza, precisão e respeito. E eu, a cada peça que moldava, a cada desafio que superava, sentia crescer dentro de mim a mesma força, a mesma precisão, o mesmo respeito pela máquina, pelo trabalho, por mim mesma. Mas naquele dia, a prensa representava mais do que um desafio técnico. Ela representava a minha luta, a minha resistência, a minha recusa em ceder à pressão, ao assédio silencioso que eu vinha sofrendo. Cada peça que eu moldava era um grito de liberdade, uma afirmação da minha força, da minha independência. O suor que escorria da minha testa, misturado à graxa e ao óleo, era a prova do meu esforço, da minha determinação. E a cada peça perfeita que eu criava, eu sentia que estava me moldando também, me fortalecendo, me tornando a mulher que eu sempre quis ser. A mulher que não se curva diante das dificuldades, que não se deixa intimidar, que luta pelos seus sonhos, que conquista o seu lugar no mundo com as próprias mãos, com o próprio suor, com a própria força. A coragem que veio do fundo do meu ser, a força que eu nem sabia que tinha. Respirei fundo e respondi: claro, chefe, só preciso pegar uma coisa. Sai da sala, o coração batendo forte, as pernas ainda trêmulas. Mas não era mais o tremor do medo, da insegurança. Era a vibração da força que eu havia descoberto dentro de mim, a força da resistência, da dignidade. Voltei para a oficina do seu Zé, para o meu refúgio, para o meu lugar de poder. Olhei para a prensa hidráulica, para o metal bruto esperando para ser moldado, e soube que, ali naquele espaço, eu encontraria a resposta, a solução, a minha própria forma de lidar com aquela situação. Não foi fácil. Tive que lutar contra a dúvida, contra o medo, contra a pressão, mas a cada peça que eu moldava, a cada gota de suor que derramava, eu me sentia mais forte, mais segura, mais dona de mim. E foi ali, entre o cheiro de graxa e o barulho da prensa, que eu entendi a verdadeira lição do meu avô. Trabalho duro vence qualquer desafio. E eu venci. Não da forma que todos esperavam, não com uma grande cena dramática, mas com a força silenciosa da resistência, com a determinação de quem sabe o que quer e não se deixa abater. A prensa hidráulica, antes um símbolo do meu trabalho, tornou-se um símbolo da minha luta, da minha vitória. E eu, a menina de 18 anos que se sentia perdida, confusa, sem saída, descobri que dentro de mim existia uma força capaz de moldar não só o metal, mas o meu próprio destino. Lembrem-se, a verdadeira força não está em nunca cair, mas em quantas vezes você consegue se levantar. Deixem seu like e se inscrevam no canal para mais histórias de superação, de coragem, de mulheres que, como eu, encontraram a sua força na adversidade. E me contem nos comentários. Qual foi o maior desafio que vocês já enfrentaram e como conseguiram superá-lo? Corri. Corri como nunca antes na vida. O cheiro de açúcar queimado e baunilha, que antes me acalmava, agora me impulsionava, me chicoteava. Minhas pernas, bambas de nervoso há poucos minutos, agora pareciam ter ganhado uma força sobre-humana. Precisava chegar até o fundo da fábrica, até o baú antigo, onde minha avó guardava as receitas. Da família. Aquele baú, de madeira escura e detalhes em metal, era mais do que um depósito de papéis amarelados e rabiscados. Era um guardião de histórias, de segredos, de um legado que eu estava prestes a resgatar. A cada passo, a cada respiração ofegante, a imagem do meu pai surgia na minha mente. Lembro-me dele, com suas mãos fortes e ágeis, mexendo o doce de leite com a paciência de um artesão, o carinho de um pai que transmite seu conhecimento à filha. O segredo está no ponto, ele dizia, com um sorriso no rosto. Nem muito mole, nem muito duro. É preciso sentir, é preciso entender a alma do doce. Aquele doce de leite, cremoso, dourado, era o carro-chefe da fábrica, a receita que havia sustentado a nossa família por gerações. E agora, era a minha vez de assumir o comando, de resgatar a tradição, de honrar a memória do meu pai.
O baú, pesado e imponente, parecia me chamar, me guiar. Minhas mãos tremiam ao abrir a fechadura antiga, enferrujada pelo tempo. O cheiro de papel velho, de tinta desbotada, invadiu minhas narinas, me transportando para um tempo distante, para a época em que minha avó comandava a fábrica com pulso firme e coração doce. Ali, entre as receitas rabiscadas, os bilhetes carinhosos, as fotos antigas, eu encontrei a minha força, a minha inspiração, a minha resposta. Não era o colo do chefe que eu precisava, mas o colo da minha história, o abraço da minha família, o calor do meu legado. O baú era pesado, muito mais pesado do que eu imaginava. A madeira antiga, escura e polida pelo tempo, parecia ter absorvido a força, a história, o peso de gerações. Meus dedos, ainda trêmulos pela adrenalina, escorregavam nas alças de metal, frias e lisas. Precisei usar toda a minha força para arrastá-lo até a porta da fábrica, o baú rangendo em protesto a cada movimento. Aqui, chefe, é melhor a gente sentar juntos aqui no chão para apoiar. Esse baú é bem pesado, viu? Minhas palavras, firmes e decididas, ecoaram no silêncio da fábrica, quebrando a tensão, o constrangimento, a atmosfera sufocante que havia se instalado desde o convite. Indecente do meu chefe. Ele me olhou surpreso, os olhos escuros e brilhantes agora carregados de uma expressão que eu não conseguia decifrar. Uma mistura de curiosidade, respeito e talvez uma ponta de decepção. Sentamos no chão lado a lado, o baú entre nós, como um escudo, uma barreira. Abri a tampa pesada revelando o tesouro que guardava. As receitas da minha família, escritas à mão em papéis amarelados, rabiscados, cheios de anotações, de segredos, de histórias. O cheiro de baunilha, de açúcar mascavo, de canela, invadiu o ambiente, trazendo consigo a memória dos meus antepassados, a força do meu legado. Meu pai me ensinou todos os segredos dessas receitas, disse eu com a voz firme e segura, e agora eu vou usar esse conhecimento para salvar a fábrica. O olhar do meu chefe, antes invasivo, agora era de admiração, de respeito. Ele entendeu. Entendeu que eu não era uma menina frágil, indefesa, que podia ser manipulada, assediada. Entendeu que eu era uma mulher forte, determinada, capaz de carregar o peso da minha história, o peso do meu futuro. E naquele momento, sentados no chão, rodeados pelas receitas da minha família, eu soube que havia vencido. Não com sedução, não com submissão, mas com a força do meu trabalho, com a coragem das minhas convicções, com o orgulho da minha herança. O baú, antes um simples objeto, transformou-se num símbolo da minha vitória, da minha independência, da minha força. E o colo que eu ofereci ao meu chefe não foi o da submissão, mas o da parceria, o do respeito mútuo, o da colaboração. E foi assim, com as mãos sujas de farinha e o coração cheio de esperança, que eu comecei a escrever o meu próprio capítulo na história da minha família, na história daquela fábrica, na história da minha vida. O olhar surpreso do chefe, o baú entre nós, a conversa sobre as receitas antigas e a paixão pela doçaria que nos conectava de uma forma inesperada e profissional. Ele parecia genuinamente interessado nas histórias que eu contava, nos segredos que cada receita guardava. Falamos sobre o ponto ideal do doce de leite, sobre a textura perfeita do brigadeiro, sobre o aroma inconfundível da ambrosia. Era como se naquele momento, a tensão, o constrangimento, a atmosfera pesada que havia se instalado entre nós tivessem se dissipado, como fumaça. Compartilhamos memórias, experiências, aprendizados. Ele me contou sobre a sua avó, que também fazia doces para vender, e sobre a paixão que ele sempre teve pela culinária. Eu lhe mostrei a receita do bolo de fubá da minha bisavó, escrita com uma letra caprichada em um papel amarelado pelo tempo. Ele leu em voz alta, com uma entonação quase reverente, como se estivesse declamando um poema. E naquele instante, sentados no chão, rodeados por aqueles papéis antigos, nós não éramos mais chefe e funcionária, mas duas pessoas unidas pela paixão pela doçaria, pelo respeito à tradição, pela admiração pelo trabalho artesanal. O baú, antes um escudo, uma barreira, transformou-se numa ponte, num elo de conexão entre nós. E o colo que eu ofereci não foi o da submissão, da sedução, mas o da partilha, da amizade, da cumplicidade. Conversamos por horas, folheando as receitas, relembrando histórias, trocando ideias. Ele me ouvia com atenção, com respeito, com um interesse genuíno que me surpreendeu, me emocionou. E eu, pela primeira vez, me senti à vontade na presença dele,
sem medo, sem constrangimento, sem a pressão daquela proposta indecente. Descobrimos que tínhamos muito mais em comum do que imaginávamos, que a paixão pela doçaria era um elo forte, capaz de unir duas pessoas tão diferentes, de quebrar barreiras, de construir pontes. E foi ali, naquele momento de partilha, de conexão, que eu entendi que a verdadeira força não está em se submeter, em ceder, mas em se impor, em mostrar o seu valor, em compartilhar o seu conhecimento, em construir relações baseadas no respeito, na admiração, na colaboração. E foi assim, com as mãos sujas de farinha, os corações cheios de esperança e o baú de receitas entre nós, que nós começamos a escrever um novo capítulo na história daquela fábrica. Um capítulo de parceria, de crescimento, de sucesso. Aquele dia me ensinou que a força pode vir dos lugares mais improváveis e que, às vezes, o colo que precisamos é o apoio para compartilhar o peso dos nossos sonhos e desafios. O baú de receitas da minha família, que antes representava o passado, a tradição, tornou-se o símbolo do meu futuro, da minha independência, da minha força. Ele me mostrou que a minha verdadeira força não estava em me submeter, em ceder aos desejos de alguém, mas em me impor, em mostrar o meu valor, em compartilhar o meu conhecimento, em construir relações baseadas no respeito, na admiração, na colaboração. Aprendi que o verdadeiro poder não está na posição que ocupamos, na idade que temos, ou no dinheiro que ganhamos, mas na paixão que nos move, na dedicação que colocamos em nosso trabalho, na força que encontramos dentro de nós para superar os desafios, para lutar pelos nossos sonhos. Aquele dia me ensinou que a vulnerabilidade não é sinônimo de fraqueza, mas sim uma oportunidade para nos conectarmos com os outros, para construirmos pontes, para encontrarmos apoio e força naqueles que nos rodeiam. E que às vezes o maior desafio não é enfrentar o mundo sozinha, mas sim encontrar a coragem de pedir ajuda, de compartilhar o peso dos nossos fardos, de nos apoiarmos naqueles que acreditam em nós. Aquele dia me transformou. Me fez perceber que eu era muito mais forte do que imaginava, que eu tinha um potencial imenso dentro de mim, esperando para ser explorado, para ser compartilhado com o mundo. E que, com trabalho duro, dedicação e a força do meu legado, eu poderia alcançar qualquer coisa que eu quisesse. E você? Qual é o seu baú de receitas? Qual é a sua fonte de força, de inspiração? Compartilhe a sua história nos comentários. Vamos juntas construir uma rede de apoio, de encorajamento, de mulheres que se fortalecem mutuamente, que se inspiram, que se ajudam a alcançar seus sonhos. Lembre-se, você não está sozinha. Juntas, somos mais fortes. A verdadeira doçura da vitória não estava no açúcar, mas na minha capacidade de contornar a situação com firmeza e respeito. E você? Já precisou usar sua força interior para transformar uma situação difícil em algo positivo? Compartilhe aqui nos comentários. Aquele dia na fábrica de doces marcou um ponto de virada na minha vida. A tensão, o medo, a insegurança que eu sentia se transformaram em força, em coragem, em determinação. Descobri que a minha força não estava em me submeter, em ceder às pressões, mas em me impor, em mostrar o meu valor, em usar o meu conhecimento, a minha paixão, para construir o meu próprio caminho. O colo do chefe, que antes me causava tanto medo, tanto constrangimento, tornou-se o apoio que eu precisava para compartilhar o peso do meu sonho, o peso da responsabilidade de salvar a fábrica da minha família. E foi ali, naquele momento de partilha, de conexão, que eu entendi o verdadeiro significado da frase do meu pai. O segredo está no ponto. Não era apenas o ponto do doce de leite, mas o ponto da minha vida. O momento em que eu encontrei o equilíbrio, a força, a coragem para assumir o controle do meu destino. Aquele baú de receitas que antes representava o passado, a tradição, tornou-se o símbolo do meu futuro, da minha independência, da minha força. Ele me mostrou que eu tinha um legado, uma história, uma força interior que me impulsionaria para frente, que me ajudaria a superar qualquer obstáculo. E assim, com as mãos sujas de farinha, o coração cheio de esperança e o baú de receitas ao meu lado, eu comecei a escrever o meu próprio capítulo na história da minha família, na história daquela fábrica, na história da minha vida. Um capítulo de superação, de resiliência, de força, de doçura. A verdadeira doçura da vitória. E você? Qual é o seu baú de receitas? Qual é a sua fonte de força, de inspiração? Compartilhe a sua história nos comentários.
Vamos juntas construir uma rede de apoio, de encorajamento, de mulheres que se fortalecem mutuamente, que se inspiram, que se ajudam a alcançar seus sonhos. Lembre-se, você não está sozinha. Juntas, somos mais fortes. Deixe seu like, inscreva-se no canal para mais histórias inspiradoras e me conte nos comentários. Qual foi o maior desafio que você já enfrentou e como você conseguiu superá-lo?